Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fabiana Rui, sou gerente de processos e qualidade aqui da Quaint e vim conversar hoje com vocês novamente sobre o controle interno da qualidade. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Vem comigo até o final desse vídeo. Quando falamos sobre controle interno da qualidade, falamos sobre desempenho analítico, existem inúmeras variáveis que devem ser levadas em consideração. Mas a primeira coisa que eu quero conversar com você é o mais básico de tudo. Quando você compra um controle interno comercial, o que você faz com ele? Qual é o passo a passo? Você usa aquela referência para calcular a sua média própria? Sim, nós precisamos calcular a nossa média própria. Por quê? Quando nós compramos um controle comercial, ele é um controle que ele foi validado várias vezes por equipamentos iguais, porém equipamentos com uma performance diferente daquele que você tem no seu laboratório. E quando então você recebe essa bula, esse valor é o valor da performance, do desempenho do equipamento que o seu provedor utiliza para conseguir esses dados. E o que a gente precisa fazer então? A gente precisa avaliar a performance desse controle no nosso equipamento. Mas por quê, Fabiana? Porque existem vários fatores que podem interferir. O nosso pré-analítico, as reconstituições, o meu modo de armazenamento do meu controle, como eu doso, se eu congelo, se eu não congelo, se o meu equipamento ele está tendo erros aleatórios, se ele está calibrado adequadamente, se a água que eu utilizo é uma água em que eu faço a avaliação dela. Então, gente, são N coisas que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Então, por isso que a gente precisa ter o nosso valor próprio. Ah, Fabiana, mas só de você falar assim, eu não estou conseguindo visualizar, eu não estou conseguindo entender qual é a diferença de eu usar os valores do meu fornecedor, da minha bula referência, da minha bula comercial, e eu calcular diariamente os valores reais do meu equipamento em um gráfico dessa forma. Você quer ver a diferença? Olha aqui comigo. Como falamos então no início do vídeo, por que é muito importante que a gente calcule os nossos valores próprios? Vocês estão vendo aqui esse gráfico? Aparentemente ele parece um gráfico bem bonito, né, gente? Eu estou utilizando o valor da minha bula e o desvio padrão da minha bula. Então, cada uma das minhas dosagens aqui que o meu equipamento me libera diariamente, eu tenho esse gráfico que vai sendo plotado. Ele vai sendo plotado de 30 em 30 dias para que eu possa acompanhar então o desempenho analítico dele. Verificando dessa forma, a gente não pode utilizar nenhuma regra de Westgard nele. Por quê? Porque as regras de Westgard, elas são utilizadas para que a gente critique o gráfico e os resultados a partir do momento que a gente tem os nossos valores obtidos. Agora eu vou mostrar esses mesmos resultados para você em um gráfico onde eu calculei os meus valores próprios e aí eu vou plotar os meus resultados neles. E isso a gente pode ver aqui nesse gráfico. Olha, gente, então a minha bula era 101 de média e desvio padrão de 5. E depois os meus 20 pontos, que são os pontos mínimos necessários para que eu possa fazer o cálculo da minha média própria e do meu desvio padrão próprio, eu obtive uma média de 98,9 e um desvio padrão de 2,5. E, gente, pasmem, olha a diferença dos gráficos. Ou seja, no ponto 34, que foi do dia 29/6, eu tinha um resultado que ele estava fora dos limites, infringindo as regras 12S e 13S. Ah, se você não sabe certinho ou quer saber mais sobre as regras, acompanhe os nossos próximos vídeos. Isso quer dizer que neste dia eu estava com os meus resultados acima da linearidade do meu equipamento. E isso pode ocorrer que eu libere resultados alterados do paciente com uma tendência positiva.
Se procurarmos aqui nesse outro gráfico, esse mesmo ponto do dia 34, que aí seria o dia 14 que eu estaria utilizando, então o que acontece? Se nós apenas plotarmos nossos resultados em um gráfico utilizando apenas os valores de referência para sempre, nós não vamos conseguir ver que em algum dia nós poderemos liberar o resultado dos nossos pacientes com uma tendência positiva ou com uma tendência negativa. E aí, claramente, gente, quem assistiu o nosso primeiro vídeo falando sobre porcentagens nos erros pré-analíticos, pós-analíticos e analíticos, irão entender que aqui nesse gráfico, claramente a gente mostra que um erro analítico está acontecendo. E aí não conseguimos mensurar qual é o impacto negativo que vai ter no tratamento do nosso paciente. Por isso que é muito importante que a gente calcule a nossa média própria. Pessoal, agora que a gente viu a diferença de como os nossos resultados, nosso controle interno da qualidade se apresentam de uma forma diferente em um gráfico, baseando nos valores de referência, a gente vê cada vez mais a importância desses cálculos. E aí, vocês me perguntam, Fabiana, mas eu vi o gráfico. E como é que você chegou em aqueles valores próprios? E aí, eu vou ensinar para você no próximo vídeo como calcular a sua média própria.